Olá, pessoal. Eu sou a Fabiana. Estamos de volta para dar as boas-vindas a mais um ciclo do Mangueando Cultura. É uma parceria do Instituto Sintec e do Ecomuseu Natural do Mangue. E hoje nós vamos conversar sobre a educação ambiental, educação cultural dos povos do mar. Vamos entender como esses temas se conectam, como influenciam na nossa relação com os manguezais e, principalmente, como fortalecem a atuação das comunidades costeiras e estuarinas como protagonistas da conservação marinha. E para começar, que tal a gente navegar um pouquinho na história? A relação homem-natureza na pré-história ocorria de forma natural. O homem ele nem transformava e nem controlava a natureza. Porém, com a evolução da espécie humana, o homem aprendeu a dominar o fogo e a agricultura, aprendeu a compreender e a controlar a natureza, transformando-a para manter sua sobrevivência. Aprendeu a reproduzir grãos, a domesticar e criar animais, processo que contribuiu para o aumento acelerado da população humana no planeta. A essa chamam Revolução Agrícola. Nesse processo evolutivo, ou talvez involutivo humano, o homem deixou de ser parte integrada da natureza, fazendo com que o sentimento de dominação, força e poder e a degradação ambiental ficou envolta em um completo descaso, especialmente com a Revolução Industrial. Na atualidade, ao mesmo tempo em que a consciência ambiental evoluiu, a degradação também, e ela evolui de forma ágil e rapidamente, tendo em vista que continuamos, nesse momento atual, esgotando cada vez mais os nossos recursos naturais. No que tange especificamente às questões climáticas, o último relatório do IPCC, Painel Intergovernamental sobre Mudanças do Clima, o sexto relatório da avaliação desse painel intergovernamental, os resultados detalham consequências devastadoras do aumento das emissões dos gases de efeito estufas, os GES, em todo o mundo. As atividades humanas, principalmente por meio das emissões do GE, aceleraram o aquecimento global. E essas emissões continuam a aumentar, com contribuições históricas e desiguais, decorrentes do uso insustentável de energia, mudança no uso da terra, estilos de vida e padrões de consumo e produção. Como resultado, cada vez mais têm acontecido os eventos climáticos extremos, inundações, alagamentos, enchentes, deslizamentos, estiagens secas, queimadas e muitos incêndios florestais, chuvas de granizo, geadas, ondas de frio e de calor. Estão ocorrendo cada vez com mais frequência e intensidade, o que tem gerado impactos cada vez mais perigosos à natureza e às pessoas em todas as regiões do mundo. Principalmente, a gente está falando das comunidades mais vulneráveis e dos ecossistemas mais vulneráveis, como os manguezais, as áreas costeiras e semidesérticas, que historicamente contribuíram menos com a emissão dos GES, mas desproporcionalmente são os mais afetados. Prevê-se que a insegurança alimentar, a pobreza e a insegurança hídrica relacionadas ao clima devem aumentar devido ao aquecimento global. Eu acredito que vocês tenham observado esses dias na rede social, nos jornais, que vários países estão sofrendo com fortes chuvas que estão devastando regiões ali para o lado da Indonésia. Já a semana passada computou-se mais de 1.000 mortos. Por outro lado, eu estava vendo ontem, enquanto estava estudando esse material, que existem cidades que estão em risco de serem completamente abandonadas por falta de água. Assim a gente pode exemplificar completamente o desequilíbrio que nós estamos causando no nosso planeta. E quantas vezes a gente se pergunta o que fazer, né, diante dessa realidade? A solução está no desenvolvimento sustentável, né, do clima. Isso implica que a gente tem que integrar medidas de adaptação climáticas, como ações que reduzam ou evitem a emissão dos gases de efeito estufa, de forma que isso nos proporcione maiores benefícios. E essa transição de sistema envolve um aumento significativo e amplo portfólio de opções de mitigação e adaptação, que é possibilitado pelo aumento da cooperação internacional,
incluindo melhor acesso a recursos financeiros e tecnológicos, além de processos de governança inclusivos, compromissos políticos e administração dos ecossistemas. Ao mesmo tempo que essas mudanças podem ajudar as pessoas a levar estilos de vida mais baixo, com consumo baixo de energia e menores emissões de carbono, também promoverão a melhoria da saúde e do bem-estar. Com maior consciência das consequências do consumo excessivo, as pessoas podem também tomar decisões mais bem informadas, o que faz toda a diferença, que é exatamente o que a gente está falando aqui, educação ambiental e cultural. A mudança transformadora tem mais chances de prosperar quando há confiança, quando todos os que colaboram para priorizar a redução dos riscos e quando benefícios e ônus são divididos igualmente. Essa é uma visão do Yonsei Lee, presidente do IPCC. Ter conhecimento sobre esse relatório é como ter informações valiosas em nossas mãos, para que possamos tomar medidas concretas na redução das emissões dos gases de efeito estufa e limitar o que já está tão agravado, o aquecimento global. As escolhas e ações implementadas nessa década terão impactos agora e por milhares de anos. O relatório que saiu, o AR6, foi classificado pelo secretário-geral da ONU, o Antônio Guterres, à época, como um código vermelho para a humanidade. E esse relatório ele foi bem mais longe. E o mais preocupante de todos os relatórios anteriores do IPCC, afirmando, vejam só, afirmando que os seres humanos são os principais responsáveis pelo aquecimento global, da atmosfera, dos oceanos e da superfície terrestre como um todo, por meio das emissões dos gases de efeito estufa e do desmatamento insustentável. E no relatório cita-se também que, além da consequência do ser humano no aquecimento global e nas mudanças climáticas, que as mudanças recentes no clima são sem precedentes na história ao longo de milhares e milhares de anos e afetam todas as regiões do mundo. Obviamente que em diferentes proporções, mas afeta a todos. E é o que demonstra que o planeta vive uma situação já quase inteiramente irreversível e com consequências gravíssimas, como a gente já falou aqui, para toda a humanidade e demais fontes de vida. Infelizmente, o que muitos estudos evidenciam é que a questão ambiental é muito mais que um problema ecológico. É uma crise epistêmica e cultural humanitária, que vem desde o cerne da compreensão ontológica dos seres vivos e nos tange a sua relação com a natureza. E qual o caminho mais eficaz, né, minha gente? Se não o único. Conforme a gente já falou no nosso ciclo 1, a nossa metodologia de trabalho, que é o que a gente acredita que possa fazer uma real diferença, é conhecer, cuidar e amar. A gente continua insistindo que nós só amamos o que nós conhecemos e nós só cuidamos do que nós amamos. E é nesse contexto a ferramenta mais eficaz da educação ambiental. E é sobre isso que a gente vai continuar conversando no ciclo 2. E o que a nossa legislação traz como conceito básico de educação ambiental? Você já deu uma olhadinha? Então, conforme a Lei 9795 de 1999, que trata da Política Nacional de Educação Ambiental, em seu artigo 1º, entende-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e à sua sustentabilidade. E é sobre essa temática que está entrelaçada em muitas outras que a gente vai continuar conversando. E como parte de entendermos mais sobre educação ambiental, vamos conversar um pouquinho sobre o que é cultura oceânica. O oceano, como sabemos, cobre a maior parte do nosso planeta.
é a fonte da maior parte de vida na Terra, regula nosso clima e o tempo, fornece a maior parte do nosso oxigênio e alimenta grande parte da população humana. E após décadas de poluição, degradação do habitat, sobrepesca, agora as mudanças climáticas e a acidificação dos oceanos ameaçam a saúde tanto do oceano de formas sem precedentes, e assim surgiu, entre outros movimentos, a cultura oceânica, ou Oceano Literacy, um movimento global que defende que todas as pessoas devem compreender dois princípios: a influência do oceano nas nossas vidas e a influência das nossas ações sobre o oceano. Segundo a NOAA, ela se baseia em 7 princípios fundamentais, que a gente vai trazer agora para vocês. 1. A Terra tem um oceano global e muito diverso. Um oceano, gente. 2. O oceano e a vida marinha têm uma forte ação na dinâmica da Terra. 3. O oceano exerce uma influência importante no clima. 4. O oceano permite que a Terra seja habitável. 5. O oceano suporta uma imensa diversidade de vida e de ecossistemas. 6. O oceano e a humanidade estão fortemente interligados. E, por último, há muito por descobrir e explorar no oceano. E precisamos agir de forma consciente para garantir um futuro sustentável. Sabe o que é interessante? É que os povos do mar já praticam essa cultura oceano há séculos, muito antes desse termo existir. Eles interpretam o mar, leem os ventos, sentem as marés, percebem as mudanças e adaptam seus modos de vida ao ritmo das águas. E como a cultura oceana se conecta à educação ambiental e cultural? A gente precisa entender que a educação ambiental não é apenas aprender sobre a natureza, é aprender sobre pertencimento, responsabilidade, memória, comunidade e sustentabilidade. E quando integramos a cultura oceânica, ampliamos esse olhar para entender vários momentos que a gente vai dividir aqui um pouquinho com vocês. Para entender a ligação direta entre os manguezais e o oceano, e o que a diversidade de vida dos manguezais está associada a essa proximidade com outros ecossistemas e as condições abióticas desse ambiente. E o conhecimento a respeito de sua importância é recente ainda, tá? Pois os manguezais eram tidos como ambientes inóspitos. No entanto, informações desse ecossistema tão especial apresentam uma realidade muito diferente, hein? A vida pujante dos recifes, por exemplo, depende dos nutrientes dos manguezais, como também da sustentação dos sedimentos pelas plantas de mangue no estuário, para que a água não chegue turva nesse ambiente, pois muitas formas de vida nesse ecossistema necessitam de águas claras para a penetração da luz e, consequentemente, a realização de fotossíntese. Os manguezais funcionam como exploradores de matéria orgânica para o estuário, contribuindo para a produção na zona costeira. Desse modo, a produção pesqueira está diretamente relacionada à conservação desse ecossistema. A importância das zonas de amortecimento dos mangues protetores não pode ser considerada um exagero, de jeito nenhum. Em regiões onde essas florestas costeiras têm sido desmatadas, surgiram enormes problemas de erosão e assoreamento, e ocorreram terríveis perdas de vida humana, prejuízos materiais decorrentes de furacões, marés, de tormentas e tsunamis. O manguezal bichinho que trabalha. Também funciona como filtro de poluentes, retendo inclusive animais pesados em seus sedimentos. A sua vegetação contribui para o enfrentamento das mudanças do clima, uma vez que captura dióxido de carbono, CO2, um dos principais gases responsáveis pelo efeito estufa, mais do que as plantas de outros ecossistemas. Fala-se que o manguezal pode capturar entre 3 até 7 vezes mais oxigênio, gás carbônico, aliás. A importância dos estuários como berçários da vida marinha,
Os manguezais funcionam como áreas de abrigo, reprodução, pouso e alimentação de aves migratórias, além de ser fundamental a qualidade dos ecossistemas adjacentes. O valor dos mangues extrapola o reino aquático, pois eles desempenham também papéis fundamentais no ambiente terrestre. Sustentam uma riqueza notável de mamíferos, répteis e anfíbios em todo o mundo. A gente vai saber mais sobre esse tema no ciclo 3 com a professora Herminda Couto. Temos também o papel das comunidades costeiras como guardiãos do equilíbrio das marés, dos mares e manguezais. Podemos destacar ainda o uso social dos manguezais por comunidades que criam laços sociais e culturais assimilados pelo conhecimento tradicional que é repassado de geração em geração. Eles são as civilizações dos mangues, os quais dependem da flora, fauna, ciclos lunares, de marés, da reprodução dos peixes e crustáceos. Existe a necessidade urgente de se incluir nas políticas o cuidado com o oceano e os manguezais como espaços de relevância ambiental, cultural e econômica. Por exemplo, no Brasil, em 2019, a gente teve o derramamento de petróleo que atingiu a costa brasileira e alcançou a faixa litorânea em 11 municípios do Nordeste e Sudeste. Esse desastre que vem sendo considerado o maior derramamento de óleo bruto da história do nosso país. Essas áreas vulneráveis dos ambientes costeiros, o derramamento do óleo atingiu principalmente os manguezais, as praias e restingas e a sua fauna. E mais uma vez, a interrupção da pesca por tempo indeterminado e do turismo, além da perda e fragmentação de habitats, mortandade de vida aquática, fragilidade dos povos e comunidades tradicionais e o modo de vida dos territórios que habitam, o risco à saúde no contato direto com o material contaminado, com o pescado, que é a principal fonte de alimentação para essas populações. Esses foram vários e outros impactos negativos, E além disso, a inação do Estado que enfraquece os agentes locais, fortalecem as estratégias de controle por agentes extras locais sobre os territórios nacionais, o que evoca a necessidade de a gente pensar a conservação da biodiversidade enquanto estratégia de soberania, enquanto Estado gestor da maior biodiversidade do mundo. A cultura oceânica e dos manguezais não existe sem a cultura dos povos do mar e agentes locais. E a educação ambiental torna-se incompleta se a gente não reconhece o oceano e os manguezais como territórios de vida. O manguezal é a fronteira viva entre a terra e o oceano. Ele é influenciado pela maré, pelo clima, pelos ciclos lunares e pela dinâmica dos estuários. Por isso, ele é um laboratório natural para trabalhar a cultura oceânica, pois ele conecta água doce e água salgada, conecta a biodiversidade marinha e terrestre, as comunidades ribeirinhas, pesqueiras e costeiras, conecta memória, trabalho, espiritualidade e identidade. Quando os povos do mar manejam o manguezal, eles estão manejando também o oceano, pois a conservação de um depende da saúde do outro. Cestos coloridos, colares de miçangas e bichos de caixeta enfeitam a entrada da aldeia Itami-Mirim, no litoral de Paraty. O artesanato dos indígenas Guarani encantam os visitantes que param para conhecer de perto sua cultura e adquirir algumas peças. Trechos do livro Mar de Culturas e Estudos. A ciência moderna está começando a reconhecer algo que as comunidades tradicionais sempre souberam. Quem vive do mar, entende o mar. Quem vive do mangue, entende o oceano. Os saberes dos povos do mar são exemplos práticos de cultura oceânica. Vamos destacar alguns deles? Primeiro, a leitura da maré para pesca e navegação. Os pescadores artesanais, eles praticam diferentes técnicas de pesca e planejam suas idas ao mar de acordo com o comportamento das marés. Conforme mudanças das marés meteorológicas e astronômicas, verifica-se o conhecimento local a respeito das dinâmicas hídricas,
suas correlações com a ocorrência e o comportamento de espécies e a funcionalidade de certas artes de pesca. Segundo, a percepção dos ventos, correntes e temperaturas. Sabe, existe uma certa sazonalidade, né, relacionada aos melhores momentos para a captura de certas espécies, conforme os ciclos e dinâmicas no ambiente, como fases e trânsitos lunar, dinâmicas das marés, direção e intensidade dos ventos, correntes marinhas e as restrições ambientais. Terceiro, a observação dos sinais das marés de Cisígia e Quadradura. Muitos pescadores chamam de marés de lua, o que a oceanografia designa como marés de Cisígia, que são os períodos em que as marés altas pré-mares estão realmente muito altas e as baixas, baixa-mares, estão muito baixas, gerando grandes coeficientes de maré. Isso é, as grandes diferenças entre as marés altas e baixas. Já a maré de quarto, também conhecida como maré de quadradura, refere-se aos períodos de lua crescente e minguante, gerando pouca variação de marés. Ou seja, as marés altas não são tão altas e as marés baixas não são tão baixas. Quarto, o respeito ao período de reprodução de peixes e crustáceos no tempo da andada. Esse período de defeso é como uma time frame, que a pesca, a caça e a coleta das espécies é temporariamente suspensa ou controlada para proteger sua reprodução. Essa medida, estabelecida com base em estudos científicos, visa garantir a sustentabilidade dos recursos naturais ao permitir que as populações se recuperem. Quinto, a construção de embarcações seguindo a dinâmica das águas. As atividades de carpintaria naval estão intrinsecamente ligadas aos saberes tradicionais, carregadas de heranças ancestrais transmitidas de geração em geração, e assim sua origem, identidade e evidenciando a cultura local. Sexto, a espiritualidade do mar, do mangue e dos ancestrais das águas. As águas, em todos os seus múltiplos estados, integram a natureza do sagrado e das entidades ancestrais míticas das religiões de matriz africana. As águas aguardam e geram os ciclos da vida, e nelas também repousam os saberes locais. Trechos do livro Literatura, Imagem e Linguagem. Enfim, esses conhecimentos fazem parte de uma pedagogia ancestral dos mares e do oceano. Por tudo que a gente tem falado, já deu para perceber, né, pessoal, que os manguezais não são apenas ecossistemas, eles são também arquivos culturais. Eles guardam as técnicas tradicionais de pesca, lendas, músicas, crenças, modos de vida, histórias de resistência, medicina, sistemas próprios de manejo sustentável. Eles ultrapassam sua relevância ecológica e ambiental e constituem também espaços fundamentais para a produção, transmissão e preservação cultural, essa é a verdade. Ao longo de séculos, esses ambientes costeiros tornaram-se verdadeiros abrigos culturais, nos quais comunidades tradicionais, como pescadores artesanais, marisqueiras, povos indígenas e populações ribeirinhas, constroem e mantêm saberes, práticas e expressões simbólicas que se entrelaçam ao cotidiano e à dinâmica das marés. Parecem até raízes de mangue entrelaçadas. Entre esses elementos mais marcantes preservados nesses territórios estão as pescas tradicionais de pescas, refinadas ao longo de gerações, as armadilhas, redes, cercos e modos de captura, adaptados à variação das marés, demonstram um conhecimento, sem dúvida, sofisticado do comportamento animal e da geomorfologia local. Esses saberes integram sistemas de manejo sustentável, ajustados ao tempo ecológico do manguezal e orientados pelo respeito à reprodução das espécies. Além das práticas produtivas, os manguezais também guardam lendas, cantos, músicas e crenças que explicam a relação de dependência e proteção entre humanos e natureza. Muitas comunidades organizam seu calendário simbólico e ritual
a partir das marés, dos ventos e das fases da lua, sabia? Assim, o manguezal funciona como um cenário e inspiração para narrativas míticas. Temos narrativas lindas, né, como a Vovó do Mangue, o Curupira, entre muitas outras. Expressões religiosas, né, no caso da Nanã do Mangue, e modos de compreensão do mundo. Esses modos de vida presentes nesses ambientes refletem não apenas práticas socioeconômicas, mas também modelos de sociabilidade, solidariedade e ética ambiental. Entre as histórias que habitam o mangue, destacam-se os relatos de resistência, muita resistência, das populações que enfrentam ameaças históricas como a expansão urbana desordenada, especulação imobiliária, poluição e desmatamento, e as pressões sobre os territórios pesqueiros. Nesse sentido, reconhecer que os manguezais como territórios culturais implica em compreender que seu valor não se reduz à biodiversidade e aos serviços ecossistêmicos, apesar de ser inquestionável essa importância como berçário, como sequestro de carbono, como proteção costeira, como provisão de recursos. Mas trata-se, sobretudo, de ambientes multissensoriais, onde se reproduzem identidades, memórias coletivas e formas próprias de conhecimento ambiental, social e cultural. Fazer uma abordagem integrada entre a ecologia e a cultura, cada vez mais adotada por pesquisadores e por comunidades, só reforça que a conservação dos manguezais depende não apenas de políticas ambientais, mas também da valorização dos seus povos, narrativas e práticas. Assim, proteger os manguezais é também proteger a história social, os sistemas tradicionais de manejo sustentável e o patrimônio imaterial que floresce das raízes vivas desse ecossistema. E como o nosso Manguinho de Cultura tem integrado a educação ambiental, cultura local e cultura oceânica? Bom, nós estamos trabalhando em três eixos que estão assim distribuídos. Eixo um ele trata de educação ambiental crítica, leitura de território, observação da biodiversidade, compreensão de ciclos naturais, sensibilização e responsabilidade ambiental. Já no eixo 2, nós trazemos a educação cultural, os saberes tradicionais e a identidade dos povos do mar, a transmissão oral de conhecimento com os mestres e mestras e a cultura como ferramenta de resistência. O nosso eixo 3, ele trata da cultura oceânica, de entender a influência do oceano nas comunidades, fortalecer essa relação entre o manguezal e o mar, formar cidadãos que pensem o oceano como parte da vida cotidiana, e, além de integrar a ciência moderna e o saber tradicional. E o resultado? Bom, o resultado é uma formação completa, baseada na vivência, no diálogo e na valorização das comunidades estuarinas. Espero que nós gostaríamos de encerrar esse ciclo 2 trazendo três, entre muitos, muitos exemplos de instituições no Brasil que, de formas diferentes e complementares, trabalham a proteção dos manguezais. Uma é o Ecomuseu Natural do Mangue, que trabalha com foco na educação ambiental e na cultura, através de ações práticas de aulas de campo e exposições itinerantes. A ONG Guardiões do Mar do Rio de Janeiro, que trabalha brilhantemente com as comunidades e projetos de reflorestamento na Baía de Guanabara e outras baías, e a ONG Terra e Mar e Caraguatás Ambiental, de São Paulo. Eles fundaram a Rede Norte de Manguezais. Esperamos que vocês aproveitem muito o conteúdo do ciclo 2, acompanhem os outros vídeos com os momentos de práticas, façam a atividade, que é super importante para o nosso andamento, e não esqueçam que no Mangueão de Cultura a gente ainda vai ter o ciclo 3 com a professora Herminda Couto, que vai trazer para a gente muitas histórias sobre os mangues, sua fauna, sua flora, seus povos, e o ciclo 4, onde a gente vai tratar de algumas noções do direito. Aproveitem. Já já a gente se encontra de novo.
E já que estamos falando de educação e educação ambiental, não poderia terminar de outro modo que não citando o nosso Paulo Freire. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar, esperançar é ir atrás, esperançar é construir, esperançar é não desistir, esperançar é levar adiante, esperançar é juntar-se a outros para fazer de outro modo.